Olá pessoal, eu sou o Cleber Diniz e esse é mais um vídeo do Estante de Garotos. Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto interessante, que são as vantagens e desvantagens de ler 2 livros ao mesmo tempo. Bom, primeiro eu vou contar uma história sobre como eu vivenciei isso, né? A minha experiência. No final do ano passado, eu estava começando a ler um livro, que foi esse daqui, do James Patterson, Private, em Londres, sobre os Jogos Olímpicos e tal. É Londres? Não, é Londres, isso mesmo. Londres 2012, sobre os Jogos Olímpicos. E eu tava lendo esse livro no final do ano, né? Aí teve... Eu tava lendo, tava na sequência, todos os dias, tudo bonitinho, tudo certinho. Só que aí teve o Ano Novo, que eu dei uma parada, né? E logo na primeira semana do Ano Novo, eu viajei pra praia. E eu esqueci o livro. Mas, como eu fui viajar com meu grande amigo Peu, né? E todo mundo sabe, eu acho que nesse momento, quando eu vou pra casa dele, eu pego o livro emprestado. E aí a gente foi pra casa dele pra pegar ele pra ir pra praia, né? E o Ale também tava. E aí a gente foi pra praia e eu decidi levar um livro da casa dele, que foi o Eu Sou o Número 4, que ele está usando agora como base pro notebook, né? Obrigado. Eu sou o número 4. E eu me apaixonei por esse livro. Nossa senhora, meu Deus do céu, que livro maravilhoso. Fazia muito tempo mesmo, que eu não tinha viciado tanto numa história e num livro assim. Só que o número 4 tem 5 volumes, né? Não é um só livro. Então, eu engoli, né, o primeiro livro, Eu Sou o Número 4. E aí eu fui logo pro segundo, que é O Poder do 6. Aí eu fui pro terceiro, né, que é a Ascensão do 9, se eu não me engano. Fui pro quarto, que é a queda do 5. E aí ele não tinha mais, ele só tinha esses 4 livros, né? Isso deu o quê? Deu umas 2 semanas, eu acho. Li muito rápido, porque eu gostei muito da história. E deu umas 2 semanas. E aí eu tinha esquecido do livro do James Patterson, da Private. E aí? Tudo bem, né? Pra fazer o quê? Existe o 5º livro, né, dessa saga, que é a vingança do 7, a vingança do 7. Só que eu não tinha ele, o Pen não tinha ele, e aí eu decidi comprar. Só que antes de comprar, eu decidi voltar a ler o do James Patterson. E aí que começou as desvantagens, eu acho. Porque eu não li, por exemplo, um dia o número 4, outro dia do James Patterson. Um dia o número 4, outro dia do James Patterson. Não foi assim. Eu esqueci completamente esse livro do James Patterson porque eu tava muito viciado na história do Eu Sou o Número 4. Então, quando eu retornei, eu não tava na mesma vibe que a história. Eu retornei numa parte que tava meio parada do livro já. Então, não me deu aquele ânimo, né? Porque eu tava na pegada do número 4. Tinha muita ação, sabe? Lutas. Então, eu tava muito animado, né? Com a história. E aí, quando eu voltei pro do James Patterson, meio que abaixou, sabe? Porque ele tem uns duelos e tal, né? Você tem um confronto, na verdade. Só que já é mais pro final do livro, né? É uma história completamente diferente. É um gênero completamente diferente. Então isso me fez desgostar um pouco do livro do James Patterson. Porque querendo ou não, eu comparei, né, com o do número 4. Isso involuntariamente, né? Porque eu tinha acabado de terminar, né, o livro do número 4. Aí já fui pra esse, que já tava na metade, né? Então eu acho que não foi uma boa escolha minha. E outra, querendo ou não, eu esqueci um pouco do que aconteceu, um pouco sobre os personagens, sobre a evolução que o personagem já tava, onde ele tava, o que ele queria, sabe? E isso porque, ao meu ver, eu demorei um longo momento pra voltar a ler, né, o do James Patterson. Se eu tivesse lido um dia sim, um dia não, eu acho que minha experiência seria um pouco mais diferente. Então, ao meu ver, eu não gostei
Não gostei mesmo de ter feito isso. Eu já tinha essa ideia de querer tentar ler 2 livros de uma vez, só que eu sempre imaginei na minha cabeça que é sempre interessante é sempre bom você terminar uma história pra começar uma nova, né? Porque senão alguma coisa pode te embaralhar, pode confundir a sua cabeça, né? Eu não acho que isso vai acontecer, mas sei lá, você quer adicionar um personagem de uma história em outra, né? Então, eu nunca quis, mas eu sempre estou aberto a novas coisas, né? Então eu sempre quis tentar, pelo menos. Mas pra mim isso já ia ser uma coisa ruim, né? Talvez eu já não devesse começar com esse pensamento, né? Mas tipo assim, essa vida é isso que acontece. Só que você lê 2 livros ao mesmo tempo tem um lado muito positivo que você treina a sua memória, né? Você exercita a sua memória. Porque se você tá lendo 2 coisas, né, você tem que puxar o que tá acontecendo em cada livro no momento que você lê. Isso é muito importante. Isso é um exercício muito bom pra memória. E no final das contas, depende muito de quem tá lendo, eu acho. De qualquer jeito, eu acho que isso te ajuda, né? Só que se você não se sentir bem, se você não se sentir que você tá envolvendo, né? Se você tá envolto na história, então isso não é bom. Então não faça. Que eu acho que é meio o meu caso. Porque eu não gosto de não terminar as coisas. Eu tenho muito problema com isso, de não terminar as coisas pra começar uma nova. Então, se esse for o seu caso também, eu não aconselho a você ler 2 livros ao mesmo tempo. Mas, por exemplo, se você esqueceu, né, o livro, ou se o livro é muito pesado pra você levar, sair de casa, então eu acho que não tem problema você ler um livro fora de casa e um livro dentro de casa. Porque, querendo ou não, você vai estar lendo os 2 livros no mesmo dia, né? As imagens, ó. A história tá fresca na sua cabeça. Então, acho que também não tem muito problema. Se você conseguir lidar com isso, ótimo pra você. No final das contas, você faz o que você quiser. Ok? Pessoal, eu acho que é isso por esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, gostei muito de fazer esse vídeo. Eu achei interessante e engraçado. E foi praticamente no take só. Então, é isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!